Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. A gente vai iniciar aí então a nossa 11ª semana de 12, né? Já encaminhando aí para a finalização desse semestre alternativo, né, da disciplina Estudos Literários 1. Né? Essa é uma semana também que está bastante corrida, né? Porque semana de TCCs, né? Tive banca segunda, terça, hoje é quarta que eu estou gravando, tenho mais uma. Mas a gente vai seguindo, né, fazendo aí, cumprindo com o cronograma. E então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que está ali previsto no cronograma, que é literatura e audiovisual, literatura e música. Mas eu já antecipo para vocês que eu vou colocar dois textos, né, dois artigos acadêmicos que falam sobre essa questão da adaptação de obras literárias para o cinema e outro que fala sobre a literatura na música. Né? O primeiro texto, então, é Reflexões sobre a adaptação cinematográfica de uma obra literária, da Thaís Maria Gonçalves da Silva, né? Um artigo publicado em revista acadêmica, ela é mestre em letras. Né? Então ela vai dar conta disso, fica como um material complementar, né, para vocês lerem, para eventualmente, além de, né, para vocês ficarem a par, também vocês podem daqui a pouco utilizar em TCC, artigo que vocês venham a escrever, etc. E o outro é Entre Música e Literatura, uma abordagem intermediária da Fernanda Guida, né, da Universidade da Pensilvânia, mas ela é brasileira, né, tem um texto, fala, por exemplo, sobre MPB, etc. Então, que vai falar sobre essa intersecção, né, entre a música e a literatura, que são dois tópicos interessantes, e eu vou botar justamente esses artigos porque não teria, né, senão o vídeo ficaria muito extenso, né, para dar conta de tudo isso. Então essa é a última aula que vocês precisam fazer o resuminho, valendo presença. Na última eu vou pedir para vocês, quem quiser, claro, me mandar, se quiser me mandar alguma pergunta, algum ponto que gostaria que eu comentasse sobre a disciplina, e também se quiserem fazer uma avaliação da disciplina, o que acharam da metodologia, do conteúdo, enfim, apesar de que o conteúdo é o que está no PPC do curso, né, não tem muito como alterar, mas em relação à maneira como foi trabalhado, né, o conteúdo. Então aí eu faço um comentário mais geral nesse sentido, um encerramentinho, dando aí Feliz Natal, Ano Novo para todo mundo. Né, então vai ser um vídeo mais breve, né, mais para encerramento mesmo. Aí esse último da próxima semana, vocês não vão precisar fazer o resumo, né, só assistir mesmo para, enfim, encerramento do semestre. Então esse é o último, né, que vocês precisam fazer, o resuminho. Então vou comentar rapidamente aqui alguns tópicos sobre esses dois temas, né, que tem esses dois artigos. Então vou fazer comentários mais gerais, assim, né. Começar então pela questão de cinema e literatura, né, que na verdade, além da questão da adaptação, até não vou falar muito da adaptação porque, né, tá no artigo. Eu lembro, por exemplo, que na jornada de literatura de Passo Fundo, né, que até por questões financeiras acabou não acontecendo mais aí nos últimos anos, não sei se vai voltar futuramente, enfim, mas era um evento super forte, né, um evento realmente, eu lembro assim que a gente ficou super apreensivo quando a gente foi, porque não tinha mais inscrição, esgotou, assim, abriu inscrições e na internet em 2005 ainda, que nem era algo tão popular, mas abriu e em 5 minutos esgotou as inscrições, e aí começaram a fazer inscrições só para grupos, né, de excursões, etc. E aí a gente fez um grupo de 10 pessoas e a gente conseguiu, mas também tipo, se esgotou no primeiro dia. E tinha o seminário de jornalismo literário dentro dele, que teve naquele ano o próprio Daniel Pisa, que é um autor que, né, até nos TCCs que eu participei de banca utilizaram, que fala de jornalismo cultural. Teve o Alberto Dines, que faleceu, que é uma lenda do jornalismo brasileiro. Enfim, teve até depois eu vou comentar até um pouco aqui,
teve shows, palestrou e fez show lá, o Lobão também, o Antônio Hoffel, que era vice-governador na época, depois acabou sendo meu orientador de mestrado, ele era o ano do centenário do Érico Veríssimo. Então foi o João Ubaldo Ribeiro, o Carlos Heitor Coni, enfim, eram nomes pesados da literatura que participavam, né, da jornada de literatura. Eu lembro que, se não me engano, foi o João Ubaldo Ribeiro que comentou. O Chico Buarque naquele ano tinha ganho um prêmio, não sei se era o Jabuti, ele tinha ganho um prêmio por conta do Budapeste, e ele foi lá e tocou música e palestrou, enfim. Enfim, foi um evento espetacular. O que eu fui em 2005 era um evento fortíssimo de literatura no Brasil, né, do nível, né, do que é hoje a Feira de Paraty, né, e, digamos, estava nesse mesmo nível, né, e aí ele falou, né, ele comentou que, ou foi o Chico Buarque, agora não me lembro se foi o Chico Buarque ou foi o João Ubaldo Ribeiro que comentou da questão dos direitos, né? Ele falou que quando ele assinava um contrato, né, para transformar uma obra dele em filme, realmente eles recebem, né, e a obra, de certa forma, eles cedem o direito, e aí né, o cinegrafista, a empresa que comprou esses direitos para filmar, né, aí tem a liberdade para fazer o que quiser, né, para mudar o final, para mudar o enredo, etc. Por isso que muitas vezes a gente, que acaba sendo o público consumidor, a gente se decepciona muito com os filmes baseados em obras que a gente leu. Muitos filmes super bons, a gente vê só o filme, fica só pela versão do filme, mas em muitos casos acaba havendo essa... Outro caso foi do Fernando Moraes, até eu tenho o livro ali, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. No ano do lançamento do livro, eu fui na Feira do Livro de Porto Alegre, ele palestrou também. E ele falou naquela época que ele tinha vendido os direitos, e o filme está na Netflix agora com o nome Operação... Em português é Vespa, agora não me lembro. Me fugiu o nome em inglês que está na Netflix. Mas é ali, no resuminho ali vocês acham que é espiões cubanos que estavam inseridos estavam inseridos em grupos de extrema-direita americana que financiavam atentados terroristas em Havana, na época do bloqueio econômico internacional imposto a Cuba nos anos 90, porque aí foi feito esse bloqueio, que, se for pensar na contemporaneidade, é aquele bloqueio que mais ou menos o Biden ameaçou de fazer no Brasil, se o Brasil não tomar jeito na questão ambiental. E aí, para quebrar de vez Cuba, né, além do bloqueio dos outros países não poderem comprar produtos cubanos, etc., né, então quebrou financeiramente Cuba. E além disso, aí, com isso, o turismo era a única forma, né, do dinheiro circular dentro de Cuba. E aí esses grupos de extrema-direita financiavam ataques terroristas em hotéis, pontos turísticos, para os turistas não irem, né, para lá, para quebrar de vez com o país, né, e derrubar com o regime castrista, né, ditadura, eu digo até, porque não tem como negar, né, a questão, enfim, de liberdade de expressão, livros proibidos, etc., controle de canal. O próprio Juremir e até próprios apoiadores, né, às vezes do governo castrista admitem, né, o professor Juremir contou quando ele esteve, né, em Cuba para fazer uma... Não foi o Juremir, foi o próprio Fernando Moraes, né, que para fazer uma ligação para o Brasil é uma novela, parece que estava nos anos 60, 70, tinha que ligar para a central, explicar e tal, às vezes levava um dia para te conseguir uma ligação, enfim, é um contexto de ditadura, né, e de perseguição e prisão de artistas, etc. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. O fato é que o filme saiu, né, nesse caso do filme não foram feitas mudanças, eu não percebi muitas mudanças assim, até porque é um livro-reportagem, né, então o filme tinha essa meta de querer ser fiel ao livro, mas acaba sendo reduzido, né? Acabam muitas cenas, assim, muitas e muitas cenas importantes, acabam aparecendo ali em 5 segundos e tal, né? Então, geralmente, tem essa frustração. Acho que eu comentei até num outro vídeo do Estação Carandiru, que foi um filme que eu achei que conseguiu mais ou menos dar conta legal. Eu li o livro e eu consegui ver
aquilo que eu li no livro no filme, claro, reduzido, mas eu acho que conseguiu dar pegar o principal, esse que eu acho que é o principal desafio de quando se faz uma adaptação. E teve, só para encerrar esse tópico, teve um outro livro que eu li recentemente, foi o David Copperfield, e que eu fui assistir o filme e eu assisti 30 minutos e desisti. Mudaram tudo, mudaram a ordem dos acontecimentos, os lugares, as falas, incluíram falas que não tem no livro, né? Tem, por exemplo, uma cena lá que está o David Copperfield criança andando na carroça e ele começa a conversar com o cocheiro que a Terra seria plana, quer dizer, botaram um negócio que não aparece no livro em nenhum momento do livro. Eu realmente não gostei, principalmente assim, os cortes foram brutais, assim, né? Porque é um livro de mais de 1000 páginas, então saltava assim temporalmente muito, 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 muito. Foi saltos muito grandes, assim. Em 30 minutos que eu vi já tinha morrido a mãe dele, que é algo que demora para acontecer. Desculpem o spoiler, mas é um spoiler que acontece mais na primeira parte do livro, não é de final. Mas em 30 minutos tinha acontecido um monte de coisa, assim, rapidamente, que no livro tudo demora, assim, vai a fundo, né? E a ordem dos acontecimentos, os lugares, né? No livro, o David Copperfield fica sabendo que a mãe dele morreu, ele tá no colégio, no internato. No filme ele tá na fábrica, né? Isso foi depois, né? Então mudou muito. É outra história e o filme é ruim. Eu assisti meia hora e não consegui assistir o resto do filme, parei porque eu me irritei muito. Então vocês devem ter casos de livros que vocês leram e depois foram ver o filme. Em alguns casos ficam, ok, beleza. Raramente fica no nível do livro, né? É um desafio para todos, mas financeiramente tem essa questão de contrato, né? E claro que o filme atinge muito mais gente. Só 2 casos também de filmes que mudaram o final e que foi terrível. O Diário de Jornalista Bêbado, do Hunter Thompson, que tem o filme de 2011 com o Johnny Depp. Horrível, né? Fizeram um final hollywoodiano, um finalzinho feliz, que não tem um happy end, que não tem no livro. O final do livro é absolutamente diferente. Não vou falar para não dar o spoiler, nem do livro nem do filme. Mas são diferentes. E Pergunte ao Poe, que é um livro do John Fante, né, que é o autor que inspirou um dos autores preferidos que o Bukowski sempre citava, e ele morreu desconhecido. O Bukowski meio que achou ele, e daí ele começou a ter livros publicados por causa muito dos elogios do Bukowski, quando o Bukowski se tornou um fenômeno de vendas, e aí acabou também sendo publicado no Brasil, etc. Tem vários livros dele e alguns livros muito, muito bons, né? E o Pergunte ao Poe também, o final foi ridículo do filme, horrível, acabaram com o filme, com a história. Quiseram fazer de novo um happy end lá, uma coisa que nada a ver com o final do livro. Enfim, então é um desafio. O Carlos Gerbasi, professor da PUC lá do PPG-Com, que é cineasta, já escreveu o roteiro para a Globo, também já falou sobre isso, eu assisti uma palestra dele. Ele disse que ele tinha essa preocupação, ele fez de um clássico da literatura nacional, que eu não vou falar para não cometer o erro, não cometer o risco de errar, mas era um clássico que a autora ainda estava viva, e ele contou que ele teve a preocupação e que ele conversava com a autora, né, para não cometer essa distorção, né. E muitas vezes é bom, acaba ficando dentro do que tu espera, mas é um desafio, né, na maioria das vezes acaba, até porque o filme às vezes não é feito para a pessoa que leu, né, é feito pro, né, usa essas estratégias de querer usar algo pop e que chama a atenção da audiência, porque para audiência mesmo, né? Como no caso do David Copperfield, destruíram a obra do Charles Dickens para fazer um filme que almejava, de certo, ser um filme hiper popular, né? Tem outros, tem o Grande Gatsby, por exemplo, eu achei que ficou ok, né? Ficou dentro do que tá, até porque o livro é menor, isso também influencia, né? Um livro muito grande é difícil de conseguir ser mais fiel, né? E o livro do Fitzgerald, o Grande Gatsby, já é um livro menor, agora não me recordo quantas páginas, mas acho que não passa muito de 200, se passar de 200, acho que até menos de repente. E aí acaba ficando mais fácil, né? Tu acaba vendo as cenas principais ali no filme, né? Então acaba ficando bom. E acho que pegou bem também o Leonardo DiCaprio,
que foi o ator. O Medellín em Las Vegas também ficou uma viagem total, mas que está de acordo com... E olha que, né, sou especialista em Gonzo e Hunter Thompson. Achei que o filme ficou... É uma viagem total, mas está de acordo com o que está no livro, né? Achei que ficou... Eles pegaram também, captaram... Diferentemente do Rum, Diário de Jornalista Bêbado. Enfim, seria isso sobre a questão da adaptação, né? Vocês podem ler o texto que vai trazer teorias, autores do cinema, da literatura, vai comentar casos do Brasil, né, principalmente. Então, e aí a gente vai para a música também. O cinema, só para encerrar, também tem a questão dos documentários, né, que aí vai pro lado do jornalismo, que tem texto, né? Quem vai trabalhar com documentário vai saber que tem que ter texto, né? Documentário, telejornalismo tem muito texto. E o texto tem que ser bom, né? E para ser um texto bom, mesmo que seja um texto curto e com uma linguagem mais simples, tem que justamente se ter um bom vocabulário, você tem que ter uma boa bagagem de leitura para poder fazer isso com facilidade, né? Senão fica aquele sofrimento lá, meia hora para escrever um parágrafo de 5 linhas. E nas redações ninguém tem paciência para isso. Então, o documentário também, né? As ideias, os insights. Enfim, tem vários. Tem da Eliane Brum, sobre o Laércio, que tem Laertice, né? Que é o Laércio, que é chargista e que acabou virando transexual. E a Eliane Brum, que é repórter literária, né? Ela fez junto com uma outra cineasta um documentário sobre ele. Então também tem uma N possibilidades, um pouco até eu falo naquele artigo do Gonzo, dessa relação entre cinema e literatura, naquele texto que eu botei da revista da PUC lá, das Sessões do Imaginário. E na música também tem as biografias de músicas, então pode se relacionar em relação a texto, mas na própria letra, né? E é o que vai falar aqui nesse artigo, né? Vai falar muito da MPB. Se pegar a Legião Urbana, as letras são poesia, literatura pura. Pegar Vinícius de Moraes, era um poeta, né? E na verdade gravavam às vezes como música a poesia que ele fazia, né? No samba, no pagode tem muito, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho. São letras que são literatura, né? São poesia. Tem um documentário muito bom na Netflix do Vinícius de Moraes, excelente também. E é isso, ele escrevia poesia que se virava a música. Muito da MPB, Chico Buarque, aqui até fala sobre ele Chico Buarque, Caetano Veloso fala sobre ele nesse artigo, né, que eu estou postando aí para vocês. Os caras escreviam literatura, uma música que era literatura. Então é diferente das baladas mais pops, assim, no sentido de fazer sucesso, sei lá, já nem sei, porque os do meu tempo não são os de hoje, né? Mas enfim, são músicas que realmente têm e às vezes são gravados, né? Poesias que são gravados, é pensado num ritmo e é gravado como música. Então aqui vai falar sobre vários autores, vários, né, exemplos que vocês podem acompanhar aqui. E aí tem as biografias. Eu tenho essa do Lobão, que eu comentei aqui, que fez o show lá na Jornada de Literatura. É interessante porque na biografia dele ele conta muito da história do rock brasileiro e do MPB brasileiro, e da biografia dele, que assim, num primeiro momento, quando tu vê os posicionamentos políticos dele hoje, tu acha que é incoerente com o que ele... com a biografia dele. Mas aí quando tu para pensar de onde ele vem e a relação dele com os pais dele e como era a família dele, tu vê que ele está seguindo exatamente aquilo que ele criticava nos pais dele. Ele é o que ele virou hoje. É mais ou menos aquela história geração hippie dos anos 60 e 70 virou o adulto conservador, o pai de família conservador dos anos 80, é mais ou menos a história do Lobão. Aqui ele está contando a parte dele de rebeldia, né? Mas parece que depois dos 50 anos a mil, né? A partir de 2010 em diante, parece que ele virou o cara que ele estava criticando nesse livro e nas músicas dele. Ele virou exatamente aquilo que ele criticava. Então é engraçado, mas esse livro aqui dá conta de uma parte rica da história, porque ele vai falar do Cazuza, por exemplo, da amizade dele com o Cazuza. O Cazuza dele, se visse ele o que ele fala hoje,
Eu acho que o Cazuza ficava louco e rompia a relação com ele, né? Ele e muitos outros músicos, né? Então é interessante, porque eu li esse livro na época, né? Que foi antes do Lobão ter todos os posicionamentos ultra conservadores e que vão contra tudo aquilo que ele fez ao longo da vida, né? Mas que aí se tu buscar na parte psicológica lá da infância dele, que os pais dele eram assim, ele acabou virando aquilo, acho que ficou, e ele acabou, depois de mais velho, acabou, aquilo parece que voltou, né? Acabou aparecendo na personalidade dele. Do Bob Dylan também é espetacular, esse livro, No Direction Home, do Robert Shelton, né? Conta a história dele, conta muito do que foi a luta dele para chegar, né? Começar a fazer sucesso, né? Então ele foi, por exemplo, garoto de programa em Nova York, né? Para poder se manter, sobreviver. Conta muito né? Daquele início difícil, né? E depois, claro, depois o andamento, o surgimento dele. Claro, quem aprofunda mesmo isso são os professores, o Fábio Cruz e o Cadré, nas disciplinas, né, que eles ministram juntos nesse semestre. Nesse ano não, porque o Cadré está em afastamento de pós-doutorado. História Social do Rock, que eu estou dando só um peteleco de fora, né, não é exatamente minha área. Tem do Bob Marley também, o Queimando Tudo. Vai conta muito, só que é um livro que contextualiza muito. Ele vai falar lá do Rastafari, da cultura rasta, etc. Então daí fica ali 50 páginas, assim, sem falar do Bob Marley, falando disso. Então é um livro mais pesadinho, assim, não flui tanto, né? E essa coletânea de entrevistas da Rolling Stone, que tem inclusive do Hunter Thompson, porque ele trabalhou lá, mas tem de muitos músicos, né? Tem do pessoal do Guns, Nirvana, das grandes bandas, né, da história, da viúva do vocalista do Nirvana. Então é uma coletânea de entrevistas, né? Então tem isso, né? Assim como no cinema tem as adaptações, etc., tem o documentário, na música também a gente pode pensar as músicas, as letras sob o ponto de vista da literatura, mas também os autores, né? A gente pode ver as biografias, as entrevistas, etc. Porque na música, cada compositor, cantor, vai ter uma história pessoal, né? Vai ter uma biografia interessante, né? Teve em Frederico, quando eu estava lá, uma palestra com o Emicida, por exemplo, né? Então ele falou muito sobre isso, dele levar a vida dele, as dificuldades dele, racismo sofrido, etc., para a música dele. Então a arte tem muito disso, né? Aquela questão da biografia que a gente falou lá do Hunter Thompson, né? Na verdade está presente na música, na literatura, no cinema também, né? Então esses são pontos assim que eu gostaria de trazer para vocês. E aí a parte mais acadêmica, mais de pesquisa com autores, bibliografia que vocês podem consultar, tem nesses 2 artigos. Então a gente encerra essa 11ª semana, né? E aí na semana que vem é só o encerramento. No vídeo da semana que vem não precisam fazer o resumo. E se vocês tiverem alguma questão, comentário, crítica, sugestão, aí só me encaminhe por e-mail, que daí eu comento nesse último vídeo do semestre. E esperamos que a situação volte ao normal o mais breve possível. Acho que eu não comentei com a turma de vocês, falei só para empreendedorismo, que acabou confirmando lá meu teste de Covid, deu positivo. Hoje, segunda-feira, completou um mês, né, que eu peguei o vírus, mas já estou agora 99,9% bom, tá uma mínima tossezinha possível, apesar de que a tosse permaneceu por mais tempo do que as 3 semanas que geralmente falam que fica. A questão dos sintomas, conversando com outras pessoas também, varia muito de pessoa para pessoa. Mas enfim, seria isso, se cuidem, né, porque não é bom, não é legal passar por isso, então se cuidem mesmo, e desejo a vocês aí um bom encerramento de semestre. Um abraço a todos, voltamos na semana que vem.